Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho nesta terça-feira Champions, terça-feira Champions. Lucas Nivan, Lucas, como é que estás? Estou bem, João. Eu se calhar os começo já assim. Obrigado por seres quem és e aquilo que tu não és. É um guarda-redes em estreia na Champions substituído aos 15 minutos. Epá, o que é isso? Pá? Eu não sei se alguém está, não sei se quem está a ouvir está a par disto, mas o guarda-redes do Tottenham, que estava a jogar contra o Atlético de Madrid, em Madrid, teve dois erros antes dos 15 minutos, dois erros a repor a bola, um deles escorregou, outro foi mesmo um erro. O Tottenham estava a perder 3-0 aos 15 minutos e o treinador do Tottenham decidiu tirá-lo. Não sei o que é que é deixar disso. Sai com uma ovação em pé dos adeptos do Atlético. Não, viste o gajo do Atlético a fazer Santos? Também viste esse vídeo? Apanhaste esse? Ao intervalo estava um adepto do Atlético de Madrid a fazer um bocadilho. Um bocadinho, chamado bocadilho. Chama-se a fazer o chamado bocadilho. Não sei se a literatura diverge sobre se estavam a aplaudi-lo por pena ou se estavam a aplaudi-lo por ter feito 2 golos à equipa da casa. Quem não viu é daquelas... Lembras-te daquela joga do guarda-redes de Liverpool numa final da Champions contra o Real? Do deck? Não, o Loris Kariu. O Loris Karius, ok. Pensei que era o do deck, mais antigo. Não, foi a primeira final europeia do Klopp, de final europeia com o Liverpool, que ele foi uma com o Dortmund também, que levaram 3 golos e 2 deles é um que o guarda-redes do Liverpool de tentar meter a bola em jogo com a mão, o Benzema mete o pé à frente e a bola entra na baliza, e a outra é um remate do meio da rua, pá, e do Bale, que passa-lhe no meio das mãos e entra também. Pá, é pior. Sim, já me lembro disso. É muito desconfortável sentir a genuína pena de alguém, tipo, ter pena de alguém. Yeah. Sim, num gajo, a carreira desse gajo meio que pá, foi, ou seja, ele estava no Liverpool e depois eu nem sei onde é que ele joga agora. Loris Karius, nem sei. Mas eu lembro-me disso. Ele foi emprestado para a Turquia, depois foi emprestado para não sei para onde, e depois foi tipo banco do Newcastle 2 ou 3 anos, e depois foi para a Alemanha, acho que foi o Schalke, Está no Schalke 04, meu. Schalke 04 está na segunda divisão alemã. Sim. Nessa altura. Foi Besiktas, Union Berlim, Liverpool, Newcastle fez só um jogo e este ano tem jogado no Schalke. Bom, sim. Besiktas e União foram empréstimos do Liverpool para ele tentar refazer a vida dele, e depois acabou por ir para o Newcastle, em que era tipo terceiro guarda-redes. Ele fez um jogo porque era tipo um vermelho e um lesionado, uma coisa assim. Yeah. Foi verdade. Bem, nem sei bem o que é que ia dizer. E de resto, dado que não és esse rapaz que hoje foi diretamente responsável por 2 golos do adversário em noite Champions, do fim de semana. Pá, não foi no fim de semana, mas posso já ter comido uma das melhores coisas de 2026. Pá, inacreditável. Eu não sei se vou aqui fazer uma publicidade extrema, mas é o que é. Eu não sei se já ouviste falar de uma coisa chamada KAU, K-A-U, KAU Barbecue. Não. Basicamente o KAU é um projeto de um tipo que agora não me lembro do nome, mas que faz aquele barbecue texano, estás a ver? Aqueles fornos muito grandes e não sei o quê, pronto. E acho que é Rui que ele se chama. Ele já anda a fazer pop-ups aí numa série de sítios, já esteve no Chefs on Fire, volta e meia faz pop-ups em restaurantes e agora abriu um pequenino espaço, faz sandes de pastrami ali no Saldanha. E eu já tinha comido KAU em 2 ocasiões, uma sandocha também, uma até no Chefs on Fire que não era pastrami e outra era sandes de pastrami. Pá, e agora fui comer uma sandes uma sandes que não é barata, atenção, não vou dizer quanto é que é, mas não é uma sandes barata. Pá, e vou dizer uma coisa, meu. Eu ainda estou a pensar nessa sandes. Isto foi na sexta-feira. Eu sou muito fã de sandes no geral e prezo muito a minha arte de fazer sandes. Há uma coisa que eu gosto é pegar em 2 fatias de pão e inventar coisas para meter lá dentro. Gosto muito disso. Inacreditável. Uma sandes inacreditável. Pá, está tudo certo, o pão está certo, o pastrami está certo, a mostarda está certa, até aquele pickle, que eu nem sequer aprecio pickles, estás a ver? Mas até aquele pickle para ir intervalando
estava impecável, epá, e foi uma experiência mesmo. Eu nem comi lá no sítio. Aquilo é engraçado porque eles fazem sandes até acabar, ou seja, devem ter lá Uhum. uns briskets ou como é que ele se chama, fazem a sandes e depois quando acabar acabou, portanto vendem até haver, tipo umas famosas sandes de leitão cá ali em Fátima, o que é, acho que também é assim, não Uhum. sei se já ouviste Uma falar rotunda. delas. Eu nunca as comi, Já mas falámos já falámos disso. sim, 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 sim. Epá, e então acho aquilo inacreditável mesmo. É aqui em Lisboa, é na Duque d'Ávila. Estou com medo de estar a falar e depois ainda. Aquilo já tem sempre fila. Ah, mas pronto, acho que também não temos esse alcance todo. Mas é isto. E depois dizer-te que regressei a Chapa 7. ah, Como já fui algumas vezes, hum, alguns empregados cumprimentaram, que é Uhum. aquela experiência sempre engraçada, Uma equipa mas uma equipa de empregados muito, muito fixe. Os putos são altamente, sim, sim, trabalham sim, todos sim, muito sim, bem. sim, 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 mas como estava a filmar umas coisas em Santarém e Almeirim, estava com quatro mulheres, na verdade, isto foi no dia da mulher, foi no dia 8, 4 mulheres, e decidi que minha dádiva, vá, às mulheres que estavam comigo nesse dia era levá-las a comer o melhor Ao prego de prego do Portugal. lombo. O melhor preguinho de Portugal. Pá, e foram, pá, e adoraram, e eu também gosto, né? Adoro aquele prego. E fomos comer só um preguinho antes de começar as filmagens. Foi só isso. Chegámos lá, pá, ao meio-dia, chegámos lá ao meio-dia mesmo. Olha, nós vamos Uhum. filmar, temos só aqui 5 preguinhos, 5 croquetes, e é só isto, ok? Preguinho, pá, impecável, todo Já surpreendente comeste para já ela. comeste o risol lavagante dele? Já, De já, já. entrada? Risoto de carabineiro, risoto de carabineiro. Carabinero, desculpa, exato. Risoto de carabineiro, risoto de carabineiro. Já comi, já comi. Mas pronto, foi isto, pá. É neste ponto que estamos. É neste ponto que estamos. Estás como queres, como sempre, não é? Estou. Mas recomendo cá que não há em Uber Eats e não sei o quê, portanto escusam de ir à Tenho que ir procura lá, por acaso disso e não sei o tenho uma quê. história engraçada, por acaso hoje vou com 2 recomendações negativas. Ah, Uma é uma história antiga que foi há um spot qualquer também de Santos, eu adoro mesmo Santos e estás-me a falar ao coração, era em Campo de Ourique. E a Rita sabe que eu gosto, era aquelas coisas do acordar de manhã, isso foi antes de ter a Amélia ainda. Acordar de manhã, o que é que vamos comer, o que é que não vamos comer? Passa a vida a ir aos sítios de brunches e brunchzinhos, dos ovos, dos abacates, dos matchas da Rita. E ela, não, hoje vamos às tuas Santos e não sei o quê, bora lá. Epá, chegámos lá, era tipo 12h30, uma coisa assim. Um spot de Santos, vou repetir. Entro, começo a olhar para o menu e a senhora diz-me que o ar mais sério do mundo é só para avisar que não temos pão, mas podemos fazer uma tabuazinha com os ingredientes que aqui estão. Não temos pão. Pá, Foi não sei o que tipo de pior azar. cartão de visita que eu Pois. já recebi. Mas Mas o vão sítio ter? ainda está Não aberto? sabemos. Não sei, não sei. Por Ok. acaso vou ver a seguir, agora não me lembro do nome, sei a Não digas o localização, nome. portanto, Mas não, assim não já digas o nome, não digas o nome. não vou. E este domingo, lá está, dia da mulher, fui a um brunch e, chitou-me zero. Muito, muito caro para aquilo que foi e não valeu a Gostavas de pena. ir, já que falamos em brunch, só porque eu falei De um disto com. conhecido restaurateur português. Era o brunch do Olivia do Acosta, não, 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 não. não, não é esse que eu ia Eu fui falar, eu não é fui a esse. esse, eu fui a esse. Ok, 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 ok. Não é esse que eu ia falar. Esse, pá, ok. Não voltarei. Mas tenho uma. No dia estava a falar com amigos porque há um hotel aqui muito conhecido em Lisboa que tem É o melhor brunch do supostamente mundo. o melhor brunch do mundo. Não sei, eu nunca fui, tu já foste? Já ofereci à Rita nos anos. Pronto, Uhum, ok. É o brunch do Ritz, que é um hotel de luxo aqui em Lisboa, que tem um uhum. brunch, pá, custa para aí 100 paus, não sei. É uma Pois, coisa, é uma coisa, é inenarrável. sim, é uma coisa deste género. Epá, mas eu confesso que tenho alguma curiosidade, estás a ver? Eu confesso que tenho alguma Não te vais curiosidade, arrepender. Não te vais arrepender. porque, É pois, é sushi. 100 paus, deve ser 100 paus sem bebidas. Sem bebida. Não, é 100 mais, é paus, mais, é mais de mais. 100 euros sem bebidas? A primeira vez que eu lá fui era 75 por pessoa, há uns Ok, anos. isto já foi Está com mais 50 em cima, espera aí. aí é bem. Epá, pois, Sim, isso já sim, me faz ponderar aqui muita coisa, sim, sim. que eu não É gosto quase assim uma tanto, estrela é que quase eu uma não estrela eu Michelin. não é que imagina, eu não gosto assim tanto de brunch,
Mas aquilo também não sei se é bem um brunch, aquilo é só um buffet, estás a ver? Sim, Aquilo é um buffet. Tens tudo, não vais lá, não é um pequeno almoço de hotel de luxo, é um brunch, Pois, não vais lá com um pequeno almoço. Tem sushi não, feito ao momento. pois tem sushi, há ter ostras e essas porcarias todas, né? Tipo, há Sim, ter, sim, pois, sim, sim, pois, sim, pois. sim. É para um gajo a bancar as nalgas às 11h30 da manhã e só sai daqui quando vomitar pelo Sim, sim. nariz. Estás a Sabes perceber? sabes que eu numa vida passada trabalhei há alguns anos na bica do sapato, Sim, sim. na gerência antiga e ao domingo era brunch. Vê lá, para veres a inflação em Lisboa, isto foi há 10 anos mais ou menos, e o brunch da bica, que era dos mais caros de Lisboa fora de hotéis, era 27,5. Yeah, 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 27,5, bar aberto, comida. E yeah. havia pessoal que ao meio-dia estava lá, a bater com os costados, expresso debaixo do braço, o jornal, e tomavam um pequeno almoço, ficavam a ler o jornal e almoçavam. E acho muito bem que assim o fizessem, porque aquilo havia quente, havia tudo. Yeah. Bom, estamos despachados de comida, só porque Epá, houve eu acho malta que que já falámos bem. sim, mandaram-nos umas bocas e tal, tipo, imagina, no último episódio eu não tive, tipo, estiveram fora, não falaram quase nada de comida, pá, as Uhum. pessoas, enfim. Então temos aqui, pá, tem para todos os gostos, meu. Tem Santos, tem brunch que correram mal, tem o brunch mais caro da Península Ibérica, quer dizer, não sei se é o mais caro da Península Ibérica, mas claramente não é barato. Mas pronto, se calhar, olha, se calhar é um bom sítio para, como nós já fizemos aquela cena do cozido e não sei o quê, se calhar pode ser um bom sítio para nós irmos assim no final do ano esbanjar o valor que os nossos patronos carinhosamente nos vão atribuindo. Parece-me Pode bem, ser um bom sítio para parece-me bem. isso. Um branchinho no Ritz. Bom, muito bem. Vocês na sexta-feira tinham falado do regresso de Jason Tatum aos pavilhões. Esse regresso acabou mesmo por acontecer. Aconteceu na sexta. eh, os Celtics receberam os Dallas Mavericks e o Tatum foi, como é óbvio, recebido em pé. Foi um jogo emocional, não é? Mesmo para ele, que não começou muito bem, mas que depois acaba por ser um jogo até bem cheio, não é? Se formos ver, 15 Uhum. pontos, 12 ressaltos, 7 assistências. 2 noites depois, os Celtics foram a Cleveland ganhar aos Cavaliers e o Tatum faz mais 20 pontos. Já agora, no jogo contra os Mavs, o Nemias fez uma grande joga, não foi? Fez tipo 16-15, 16 pontos, 16 15 pontos, ressaltos. 15 Uhum, ressaltos. exatamente. No jogo a seguir só marcou 4 pontos, mas ganhou mais 11 ressaltos. O que é que eu te quero perguntar sobre isto? Que é, ele regressou, e é óbvio que não é o Tatum na melhor forma do mundo, mas eu acho que ele está melhor do que se calhar nós pensávamos, né? Ele regressa para ser titular logo, ou seja, não está com algum tipo de restrição de minutos, mas não, ou seja, não está, ou seja, eu acho que não está de físico, vamos dizer assim, super limitado e talvez não tenhamos um Tatum a 100% na altura dos playoffs, mas, como já falámos disto antes, 93% de Jason Tatum não só é um upgrade em relação ao Baylor Sherman, que até está a fazer uma boa temporada, mas Uhum. apesar de tudo é um upgrade, como o torna automaticamente tipo top 5 melhores jogadores da Conferência Este, melhores jogadores da Sim. Conferência Este, e torna os Celtics uns sérios candidatos a ganhar o Oeste. Por isso estas primeiras vibes a mim disseram-me isso, não sei o que é que disseram a ti, mas a mim disseram-me isso. Disseram-me o mesmo. Não sei se queres repetir o episódio de Contenders ou Pretenders ou se juntas a mim já declaradamente com os Celtics, não é? Já estou contigo, puto. Já estou contigo, já Boa, estou contigo. boa. Tem de Então ser, tem de ser. estamos no mesmo comprimento de onda. O regresso, sim, foi, lá está, emocional, aquelas coisas todas, até inclusivamente no jogo a seguir fora, ele diz que a mãe costuma ver todos os jogos em casa, mas raramente vê jogos fora, fez questão de ir, porque esteve ao lado dele e tal. E foi aquele início um bocadinho tremido, enquanto o lançamento não cai, não começa a notar a expectativa e a ansiedade do público, é normal, que falhou o afundanço, mas depois mete o tip-in, mete o triplo
na posse de bola seguinte e a coisa acabou por acalmar. Foi um ótimo regresso, eu diria, tipo 12 ressaltos, 7 assistências, claramente numa de passar a bola e de se incluir mais do que à procura do seu próprio lançamento. No segundo, mais agressivo, tanto que ele nem sequer vai ver nenhuma à linha de lance livre no primeiro jogo, depois contra Cleveland já foi 7 vezes, que apesar de ter acabado em ambos os jogos 6-16, no primeiro fez 15 pontos, no segundo já fez 20, e acho que isto é o melhor caso possível para um ano depois, 10 meses depois de ele ter rompido o Aquiles frente aos Knicks. Isto é basicamente o melhor caso possível, que falas da limitação física, eu espero bem que ele só esteja a jogar porque está 100% recuperado da lesão enquanto lesão, ou seja, que não haja nenhuma lesão naquela zona, isso não quero pensar noutra hipótese, e depois a carga de minutos tem essencialmente a ver com condicionamento. Nós não jogarmos ele não jogar a 35 ou 40 minutos não é porque está lesionado, não, é porque não aguenta. Isto de jogar à série passado 10 meses não é o mesmo que estar assim passinho no ginásio e vai paras para beber água e depois sai e disputa uma posse de bola, não disputa a outra. Tudo isso é diferente quando se tem que jogar a sério em transição defensiva e ofensiva. Por isso, isto é o melhor caso possível. Não sei se o vamos ter a 100%. Depois, para além do aspecto físico, e não estou com medo da lesão, é óbvio que num plano teórico ele é mais suscetível de ter novamente esta lesão. Se tiver feito uma recuperação deficiente, pode ter colocado mais carga em cima do joelho e a seguir aquilo romper um ligamento no joelho. Foi o que aconteceu infelizmente com o Klay Thompson, por exemplo. Mas partindo do princípio que em termos clínicos ele está totalmente recuperado, há aqui duas vertentes principais, que é do condicionamento e depois a recuperação técnica do jogador, ele voltar a estar com as rotinas e com a habilidade e a vontade o andamento, entre aspas, com que estava antes de se magoar. Tudo isso leva mais tempo, mas para os playoffs acredito que o condicionamento vai tender nessa direção e não tenho razões para duvidar, especialmente sem back-to-backs, ele não vai jogar 35 minutos por jogo, aquilo que precisar de jogar. Provavelmente vai sendo gerido ao longo da série à medida que ela avança, ou melhor, começa tão soft quanto possível e depois à medida que os jogos vão apertando e as margens vão ficar mais pequeninas, carrega um bocadinho mais nos minutos, natural, e depois é saber se o aspecto técnico vai voltar, mas as 7 assistências e a coabitação inicial com o Jaylen Brown, que foi claramente o da man contra os Cavs. Engraçado, o Tatum também no jogo do regresso é mais 20, com ele em campo. No segundo jogo já é menos 3, menos conseguido. Foi mesmo uma ótima joga do Jaylen Brown. O Nemias nesse segundo jogo não apanhou nenhum ressalto ofensivo, apanhou 11 todos defensivos e ele causa ali algum impacto na tabela ofensiva. Foi bem tapado pelos Cavs e só fez 4 pontos, mas já temos um alley-oop. Tatum para o Nemias, não foi? É verdade, é verdade. E eu acho que é uma coisa que se vai, ou seja, vai-se repetir, não há de ter sido o único, parece, não há de ter sido o único. E acho que eles até falaram disso, não é? De ser a primeira vez que estavam a jogar Sim, juntos, não é? não é a primeira vez que estão a partilhar o campo, mas é Sim, a mas primeira vez. com o É a Nemias, com primeira este estatuto, sim, é É sem a primeira dúvida. vez que provavelmente vão jogar 2 ou 3 minutos seguidos, porque o Nemias jogava por baixa do Porzingis ou do Horford, depois o Tatum se calhar às vezes não jogava um desses também, depois o Nemias jogava mais garbage time ou quando as margens estavam maiores, se calhar o Tatum não jogava esses minutos, portanto é a primeira vez que vão ter coabitação, que vão estar na film room a ver coisas juntos. Isso é que é o jogar juntos, é estar, olha, tu fazes parte dos meus 5 quando eu estou lá dentro. Portanto, o Yeah. Nemias agora é claramente da piscina dos grandes nos Celtics. Ele fazer um 16-15 já raramente já não é bem uma notícia. Foi tipo o terceiro triplo-duplo duplo-duplo nos últimos tempos. E o Ricardo estava mais receoso do que eu das posses de bola que o Nemias vai ter. O Nemias ele não tem jogadas desenhadas para ele propriamente, não é? Naquele jogo contra os Sixers teve, porque estavam a explorar o Drummond claramente, portanto estavam a ir atrás disso, mas é um tipo que vai ser muito importante a trabalhar os screens e depois é defender como ele é capaz, perfeitamente integrado naquilo que o Mazzulla quer fazer na defesa e trabalhar a tabela ofensiva, e por isso acho que faz pouca diferença o Tatum estar ou não, porque não há um número o Nemias não é aquele jogador a saber que vai lançar 10 vezes ao sexto, no jogo lança 3, no jogo a seguir lança 11, é mais ou menos aquilo que o jogo lhe dá e muito alimentado pela tabela ofensiva, portanto não estou assim tão receoso que os minutos dele deixam, especialmente dada a lesão do Vucevic. Não sei se o Vucevic andava a jogar muito melhor que o Garza, na verdade, nos últimos minutos, nos últimos tempos pelos Celtics, mas partiu um dedo, não é? Acho que vai voltar para os Yeah. playoffs e o Nemias O jogou nosso amigo, 35 minutos contra os Cavs. sim, o nosso amigo Bill Simmons tem a mesma opinião que tu. Ele também acha que o encaixe do Vucevic não foi o mais imediato, vamos dizer assim, e que provavelmente o Garza
ficará com parte desses minutos. Vamos ver o que é que vai acontecer até no futuro com o Vucevic. Sim, a troca do Vucevic é muito mais sobre a saída do Anthony Simons e não acho que nós a esta distância, a trade deadline foi 3 semanas antes do Tatum voltar. Acho que os Celtics estavam razoavelmente, para não dizer completamente confiantes de que o Tatum ia voltar, portanto não havia minutos para toda a gente. Mantiveram-se mais ou menos os minutos do Sherman. O grande sacrificado até agora parece ser o Jordan Walsh, mas claramente não ia haver lugar para o Anthony Simons, porque para não defender é o Pritchard de ponto final, é o tipo que está autorizado a não saber defender naquela equipa dos Celtics, não havia lugar para mais um, e portanto esse sim é um tipo que quando entra em campo espera um lançamento de 2 em 2 minutos, joga 20, lança 10 vezes, joga 30 minutos, quer lançar pelo menos 15, isso não há grande hipótese, e era uma peça a mais. O que é que os Celtics queriam? Queriam, em primeiro lugar, trazer de volta um contrato expirante para organizar os livros nas próximas temporadas, e já agora, se possível, tentar melhorar a zona do campo onde estavam mais fragilizados. O Brad Stevens achou que era o frontcourt, o Vucevic é um contrato expirante, deu para fazer a troca com o Simons, mas a troca não aconteceu por ser o Vucevic e estar a decepcionar ele. O que o Vucevic puder dar em campo, para eles é dinheiro encontrado no chão. Eles queriam essencialmente que o Simons saísse para organizar os livros no próximo ano. Com isto tudo, os Celtics, que na verdade jogam hoje à noite com os San Antonio Spurs. Daqui a uma hora e meia para ir ver. Sim, os Celtics que desde o início do ano, ou seja, do ano civil, estão 23-9, os Spurs estão 23-8, são as duas melhores equipas da NBA desde o início do ano em vitórias e derrotas, ainda que os Spurs estejam 15-1 nos últimos 16 jogos. Mas os Celtics estão, nesta altura, a 2 jogos e meio dos Detroit Pistons, no primeiro lugar do Oeste. Isto porquê? Porque os Pistons perderam 4 jogos seguidos. Eu tinha visto uma das derrotas, tinha sido sem o Cade, depois fiquei a achar que o Cade não tinha jogado noutros jogos, mas fui confirmar, e não, o Cade só não jogou um jogo desses todos, acho que foi contra os fortíssimos Brooklyn Nets, se não me engano. Os Pistons perderam em casa, depois acabaram por perder também contra Cavs, Spurs e Heat, ou seja, tudo equipas que em princípio vão estar nos playoffs. Os Cavs e os Heat ainda por cima são na conferência deles. Faço só uma coisa, em Detroit já estamos em modo relaxamento até aos playoffs, e depois nos playoffs é que se vai ver. Sim, acho que começa os Pistons, não há relaxamento nenhum, isso não acredito, e o Bickerstaff e o Tobias Harris, um dos líderes do balneário, fizeram questão de dizer que não, isto não é ok para nós. A maior série de derrotas deles esta temporada era de 2, não perdi 3 jogos seguidos e vão em 4. Isto volta um bocadinho ao episódio dos Contenders e Pretenders, em que somos obrigados quase a meter os Pistons como Contenders, porque o ano passado, apesar de ter perdido a primeira, levaram aquela série com os Knicks bastante equilibrada, e estavam com um avanço tal e com uma defesa tão boa que não há razão para não acreditar que pudessem ganhar o Oeste, e sendo assim tem que ser que, se podem estar na final, são candidatos. Mas este ataque deixa muitas dúvidas, e com as perdas, falaste da ausência do Cade, mas falámos aqui que ia ser uma oportunidade para os Pistons mostrarem outro perfil, um perfil melhor ofensivamente, com as ausências do Ozar e do Ron Holland, em que iam perder claramente na defesa. Estão a perder na defesa, mas o ataque não está a apanhar esse comboio. É uma equipa que decidiu ver aquilo que tinha este ano. Nós quisemos muito que eles trocassem por um Mark Cannon da vida ou um Trey Murphy para dar mais espaço ao Cade. Aquilo a que o Cade está sujeito é uma carga de criação ofensiva monstruosa. A eficiência dele tem crescido a pique ao longo da temporada. Não é relaxamento, mas acredito que possa ser desgaste, e eles faziam bem, se calhar, mesmo que isso custasse o primeiro seed. Acho que gerir o Cade e tê-lo a 100% para os playoffs e fresco é o mais importante desta equipa, porque os playoffs não vão ser fáceis para eles. Ele vai ser sujeito a um volume de jogo e à quantidade de decisões que vai tomar e a um nível a que vai estar absurdo, porque esta equipa sem ele no ataque não consegue fazer nada. Ele neste momento em true shooting, a eficiência de lançamento está abaixo da época do Paul Banquer, que toda a gente está a cuspir na época do Paul. A do Cade ao nível de lançamento este ano já é menos eficiente, o que diz muito. E por isso, candidatura ao Oeste, quem tem as melhores odds neste momento é a equipa de Boston.
Têm as segundas melhores odds do campeonato já a seguir ao OKC, e desde o início da época só há 2 equipas no top 5 de eficiências ofensivas e defensivas. Os Thunder são o 5º melhor ataque e melhor defesa. Os Boston Celtics são o 2º melhor ataque e a 5ª melhor defesa. Pois. Por isso, pois. Thunder Celtics final 2026, Nemias queda titular na final da NBA. Yeah. Então, os Celtics, já agora, os Standard 2-0-2, os Celtics 5 nesta altura. Depois 5-60 Spurs, 6-20 Nuggets, 7-80 Cavs e 10-50 Pistons. Portanto, para a Betano, os Pistons são só os terceiros até no Oeste. Isto porque no Oeste também, e a ver se não me engano aqui, tivemos aqui uma série de malta com vitórias consecutivas. Tivemos os Hawks com 6 vitórias seguidas, os Heat com 5 vitórias seguidas, os Magic com 4 vitórias seguidas. Só que depois fui analisar, vamos dizer assim, os joguinhos que estas equipas fizeram, e os Hawks têm 6 vitórias seguidas, ganhando os seguintes jogos: Nets, Wizards 2 vezes, Blazers, Sixers e fora com os Bucks. Os Heat, 5 vitórias seguidas, ganharam aos Rockets, é verdade. Nets 2 vezes e Pistons em casa e Hornets fora. E os Magic? Não, a dos Miami Heat é boa. A dos Miami Heat há aí 3 jogos. Sim. Rockets, Pistons e Hornets. Os Magic ganharam a Wizards e Mavs em casa e a Timberwolves. Esta vitória é boa, vá. Timberwolves e Bucks fora. Portanto, é verdade que se olharmos ali para a classificação e formos ver as vitórias consecutivas destas equipas, impressiona no sentido em que se calhar são as melhores séries de vitórias atualmente na NBA, se calhar não, são de certeza. Mas por outro lado, se formos investigar a qualidade, vamos dizer assim, destas vitórias, isto se calhar quer dizer menos do que aquilo que quer dizer. Com exceção, se calhar, dos Heat. Ou seja, se calhar as 5 vitórias seguidas dos Heat valem mais do que as 6 dos Hawks e do que as 4 dos Magic juntas. Verdade. E não só as winning streaks, mas desde o regresso do All-Star, as 3 melhores equipas da NBA são os Spurs em primeiro, os Celtics em terceiro e em segundo, como todos sabemos, os Charlotte Hornets, como tem sido amplamente divulgado neste podcast. Mas depois, isto é net rating, a quarta, a quinta e a sexta são os Atlanta Hawks, os Miami Heat e os Orlando Magic. E eu trouxe estas 3 equipas hoje um bocadinho para ver esse ponto que tu fizeste, que era verdade ou ficção. E a primeira coisa é imediatamente olhar para o calendário e chego mais ou menos à mesma conclusão que tu. Orlando e Atlanta, muitas dúvidas. Os Miami Heat parecem-me aqui num claro ascendente. O Bam está a jogar muito à bola e não se tem falado dele porque começou a época devagarinho, mas tem jogado muito. O Tyler Hero, começa a aparecer o Tyler Hero, que foi All-Star há um ano, convém não esquecer isso. E à medida que se aproximam os ares da primavera, o Spoelstra tende a ficar mais e mais perigoso. Estas equipas até me chamaram... As lagartas começam a sair, não é? Começa a ver os raios de sol e as lagartas começam a sair. O Spoelstra é a larva do pinheiro. Isto chama-me a atenção porque entre o 5º e o 10º no Oeste há tipo 5 jogos de diferença. Os Raptors já estão a ser encostados pelos Orlando Magic e eu abro a classificação para ver se os Hornets já conseguiram subir alguma coisa, porque eu quero que os Hornets cheguem lá acima, que cheguem primeiro, pelo menos ao 7º ou 8º, para terem 2 jogos para entrar nos playoffs, e não há maneira de recuperarem, porque eles agora perderam 2 ou 3 jogos e estas equipas têm ganho, por isso... Os Hornets tiveram aqui a sua wake-up call, não é? Nesta última semana, que acho que perderam 2 ou 3 jogos seguidos, se não me engano, os Hornets, 2 derrotas seguidas, sim. Perderam esse com o Miami e perderam outro que eu também acho que não era fácil. Eles perderam os jogos com, ora bem, Miami e Phoenix, em Phoenix. Exato. Isto depois de ganharem quase por 30 aos Boston Celtics. É verdade, era uma escova, um jogo também mal conseguido do Nimi, depois de fazer os tais 27 pontos e 17 ressaltos contra os Sixers. Os Sixers, por sua vez, aqui breaking news do Shams Charania. Tyrese Maxey fora 3 semanas e por isso os Sixers estão no meio dessa embrulhada, são para aí oitavos, não é? Oitavos, vão começar a cair, por isso não sei muito bem o que é que tenho de dizer
destas 6 equipas em que, bem, 2 vão entrar diretamente, mais 2 para o 7º, 8º, mais 2 9º, 10º. Acho que é das corridas mais interessantes até ao final da temporada, mas enfim, os Ox tiveram ali um cheirinho de cominga, em que o pavilhão começou a cantar Thank you Steve, acho eu, para o Curry, ou Thank you Warriors, uma coisa assim, por terem oferecido o cominga pelo Porzingis. É verdade, já soubeste que cancelaram a Magic City Night em Atlanta. Soubeste o que aconteceu? Explica, João, explica ao grande auditório. Acho que temos de contextualizar os nossos ouvintes. Então, aparentemente há uma casa de strip muito conhecida em Atlanta que ia ser homenageada num jogo dos Atlanta Um Hawks. marco cultural da cidade. Sim, um marco. E a Eu acho que é, puritana NBA. eu acho que é a famosa onde o Lou Williams tem umas asas de frango dedicadas a ele no menu. A puritana NBA, liga onde, como se sabe, Lemon Pepper Lou. nenhum jogador frequenta esse tipo de estabelecimentos, que são o caso de strip. A puritana NBA decidiu pressionar os Atlanta Hawks a não A NBA não. fazerem esse... Isto há 3 dias começou com um post público, vindo a público, de alguém a manifestar-se contra esta iniciativa. Portanto, uma equipa, como sabem, as equipas da NBA têm 41 jogos em casa e há a noite da herança sérvia, a noite do não sei do quê, a noite do não sei do quê, e os Atlanta Hawks iam fazer a Magic City Night, uma noite de homenagem à tal dita casa. E uma individualidade insurgiu-se contra isso. Tu não apanhaste isso? Não. Luke Cornett. Luke Cornett fez uma publicação a pedir à NBA para que esta noite não acontecesse. E aqui há 2 correntes de pensamento e eu estou ansioso de te ouvir. Que é, aliás, a winning streak dos Ox não interessa para nada, eu só queria meter Ox neste podcast para te ouvir falar disto. Que há a corrente de pensamento de isto nunca na vida devia acontecer, porque é um strip club, é degradante para as mulheres e, portanto, não devemos promover este tipo de coisas. E há outra corrente de pensamento que diz, não, isso é machista, devemos empoderar as mulheres a ser strippers se quiserem e esta noite deve acontecer. Sim. Eu, vou fazer uma coisa que tu podes não estar à espera. E é uma coisa que eu acho que mais pessoas deviam fazer quando se fala deste tipo de assuntos, que é, eu não tenho bem uma opinião, porque acho que os dois argumentos são bem válidos. Os dois argumentos são válidos, ou seja, este é um daqueles dilemas impossíveis de não, por um lado, aquele do sexo oral e do gelado, não é? Há uma indústria assente muitas vezes em abusos sobre as mulheres que trabalham, né, nesse tipo de estabelecimentos, mas por outro, também acredito que existem estabelecimentos onde isso não acontece, onde as mulheres são bem tratadas e etc. E querem lá estar, ou seja, querem lá estar e querem fazer isso. Então não sei, não deixa de ser curioso que a NBA... Eu falei disso com a Rita, porque já que basquetebol não conto com ela, nos que vai envolvendo o basquete que ela possa ter interesse, e este dilema interessou-lhe, e ela disse, acho que não, porque vão estar crianças a ver. Ok. Vão estar crianças mas quer dizer, mas não vai haver um Foi o que eu lhe disse, eu não estou à espera que eu não estou à espera que eles saquem de varões ao intervalo. Sim, é isso, não é o que vai acontecer. Mas pronto, promover esse tipo de espaços com crianças presentes no pavilhão parece um argumento razoável para não se fazer. Sim. Celebrar esse tipo de espaço. Será... Mas também não tenho grande opinião. Não sei, achas que nunca foi homenageado tipo um clube de caçadores ou uma coisa dessas? Tipo, não sei, estás a ver? Tipo ali em Dallas ou em Denver, estás a ver? Não, por causa da cena das crianças, estás a ver? Achas tipo Neste momento tens os nossos 15 ouvintes do Ribatejo a escrever-te furiosamente. O que é que tem os caçadores, pá? Não, mas mais deste sentido que é tipo, ou seja, não é bom para crianças porque isto, mas tipo, se houver um gajo com armas ou que trabalhe com armas, será que é bom ou não? Não sei, estou aqui a pensar alto com vocês. Não sei, acho que... Infelizmente nos Estados Unidos é significativamente maior a quantidade de crianças que já viu uma arma do que uma menina em cuecas. Não, de certeza. Isso de certeza. É só... parece-me um bocadinho... A NBA, há 41 jogos na temporada em Atlanta. Parece um bocadinho um exagero puritano, tipo, não se pode... Proibir, não é?
não se pode vamos proibir isto de acontecer, parece um bocado exagerado. Pá, se acontecesse, os Hawks levariam com o backlash, com o humor e tudo aquilo que, percebes? Não é NBA, a NBA não é motivo de chacota por causa disso. A NBA é motivo de chacota por outras coisas. Não, É isso, isto não não sei se isto façam seria... homenagem às strippers, fiquem no intervalo só agarrados aos telemóveis a fazer as apostas. Sim, mas só para perceber uma coisa, já que somos tão puritanos, tirámos o Karl Malone e essa malta toda da lista dos 75 melhores. É quando há alegações sobre como é que eles se comportam junto de mulheres mais novas, essas coisas retirámos. Portanto, tirámos os All-NBA Teams e o facto de ele ser Hall of Famer. Percebes? Corrigir só E a atenção, informação, o Karl Malone não são alegações, ela engravidou uma miúda de 13 ou 14 anos. pronto, ok, então, ainda mais me ajudas. Então, percebes? Então acho que isto, sei lá, tipo, no meio disto tudo, não sei se é assim tão grave homenagear ou homenagear, é mesmo assim, celebrar uma casa de strip, mas pronto. Mas pronto. Eu É isso, diria portanto, que a shadiness da casa de strip tem paralelo com a shadiness do Karl Malone, portanto, Karl Malone e outros, estou a falar dele, tipo, há outros, de certeza, nós é que não sabemos. mas sim, seta para cima para os Miami Heat, sem dúvida. Os Hawks, acho que não. Boa época do Okongo, mas pronto, é o Okongo, não vai dar para muito mais. Os Magic continuam com o Wagner de fora, o Bane tem estado de uma forma fenomenal nestes últimos tempos, o Banquer também a subir um bocadinho, mas não me convencem. Não me Não convencem. convence. Por último, antes de irmos aos nossos amigos da Betano, ontem à noite, Thunder e Nuggets defrontaram-se pela terceira vez esta temporada. Terceira vitória dos Thunder, num jogo em que o Shea marca 2 triplos no último minuto, ele que não é conhecido por ser um lançador de 3 pontos, 2 triplos no último minuto, o último deles a 2 segundos do fim, que dá a vitória. O jogo estava empatado e o Shea marca o triplo e a equipa ganha. Os Nuggets já tiveram o Aaron Gordon e tiveram um bom jogo do Jokic, só que o Shea fez 35 pontos, 9 ressaltos, 15 assistências, que é máximo de carreira. Não sei se igualou, sei que é máximo de carreira este, é de certeza. E eu acho que arrumou com zero turnovers. Sim, ok, essa parte sim, esqueci-me de dizer. E eu acho que arrumou com a conversa da MVP. Acabou a conversa, pronto. Não sei se havia... vai ser ele outra vez. 2 Sim, MVPs. Não sei se havia muitas dúvidas. Só uma coisa, desculpa, Lucas. Só uma pergunta, e já sei que podem vir aí comentários, mas não deixe de fazer esta pergunta, que é: se o Shea vencer este prémio de MVP, como tudo aponta para que isso aconteça, fica acima ou abaixo do Giannis na tua lista de melhores jogadores da história? O Giannis tem 2 MVPs, o Giannis também tem um Defensive Player, é verdade. O Shea, ambos têm um campeonato. Muitas All-Defensive Teams. Muitas All-Defensive Teams. Bem, não sei mas se os OKC, quanto isso, mas tem. Mas se os OKC, por exemplo, foram a mais uma final de conferência, mais uma final da NBA, de repente o currículo do Shea pode passar a ser comparado com o currículo do Giannis, por exemplo. Sim, acho que no final desta temporada já pode, quando tens 2 MVP, neste momento igual a MVPs e títulos, portanto, e Finals MVPs, portanto, as coisas grandalhonas já iguala. Acho que globalmente fica no mesmo tier. Globalmente acho que o Giannis tem mais temporadas top 5, é mais velho também, foi uma força imparável na NBA, se vai voltar a ser durante muitos anos, durante mais tempo, mas o Shea para lá caminha, não há dúvida nenhuma disso, que no mesmo tier é indiscutível que estarão. Em relação à conversa da MVP, não sei se havia uma grande discussão, porque este ano há muitos analytics, há um tipo qualquer no Twitter, agora não me lembro do nome dele, que faz uma média da classificação dos jogadores em 10 medidas analytics grandes. Portanto, há 10 medidas de avaliar um jogador, ele faz a média das 10 e mete qual é a média das posições dos jogadores. O Jokic continua em primeiro nessa, é quem está à frente em mais analytics, mas para não dizerem que eu sou o gajo do Excel e dos analytics e que só voto no Jokic por estar sempre à frente nisso, eu este ano votaria no Shea sem grande dificuldade. O avanço dele até é menor do que
os 16 jogos, 16 vitórias com que ficaram a mais o ano passado sobre os Nuggets, mas o Jokic perdeu mais jogos, portanto a diferença de minutos este ano é assinalável. O Jokic não passa atrás na defesa este ano, porque ele sempre foi um defensor, nestas discussões, não é um defensor fantástico, mas nestas discussões sempre quiseram fazer dele pior do que aquilo que era. Era um posto razoável a defender, não era nenhum buraco, mas numa posição de ser suficiente muitas vezes não interessa, porque os jogadores grandes que são MVPs defendem bem sempre os Embiids, os Olajuwons, os Shaqs, essa malta toda. Os Garnett, os Tim Duncans, essa malta não são buracos a defender. Ele era só razoável, era uma força ofensiva transcendente. Voltou da lesão, não voltou com a transcendência habitual, faz linhas estatísticas obviamente absurdas, mas não... o triplo caiu a pique, os turnovers também subiram bastante, não está com o nível habitual de eficiência. E se podemos dizer outra vez que tem jogado um bocado com manta de retalho, porque apesar de não faltar o Jamal Murray este ano, tem faltado sempre alguém. Os números dos Nuggets com ele em campo e fora do campo continuam a ser o absurdo do costume. Aquilo que eu sinto em relação à época do Thunder este ano é que também faltou muita gente. O Caruso está em banho-maria, para não contarem com ele até aos playoffs, mas essencialmente o Shai este ano está a ser tão bom ou melhor do que o ano passado, mas tão bom, não sei, melhor também é arriscado, sem o colega de equipa All-NBA. O Jalen Williams, ano passado, foi um dos 15 melhores desta temporada. Este ano estamos à espera que ainda apareça essa versão. O Chet está uma força defensiva mais dominante, mas não deu nenhum salto no ataque. E, portanto, tu não sabes se a segunda opção ofensiva vai ser o Chet numa noite, se vai ser o Aaron Wiggins noutra, se vai ser o AJ Mitchell, que agora voltou e parece que é o segundo melhor jogador ofensivo desta equipa noite sim, se é o Jared McCain agora que chegou e já fecha jogos contra os Nuggets, apesar de não encontrar 5 minutos por jogo nos Sixers do Nick Nurse, não percebo porquê. E enquanto o ano passado eu vi ali se calhar a melhor equipa que eu vi defender de sempre, e o Shai era uma ponta de lança ofensiva, mas eles sem o Shai eram top 4 no Oeste na mesma. Ele era simplesmente um dos 2 melhores jogadores do campeonato, na melhor equipa de longe do campeonato. E isso daquele desequilíbrio das 16 vitórias. Este ano, eu acho que ele está a ser o melhor jogador do campeonato numa equipa que sem ele este ano não estava à frente dos Spurs, por exemplo, certamente. Por isso, eu até tendo a valorizar para MVP, não vou dizer que está acima, mas neste momento eu tenho o Embi bastante acima do Cade, só para se perceber essa conversa, mas se calhar tenho o Embi mais próximo do Jokic do que tenho o Jokic do Shai este ano. Acho que este ano é tanto contexto como números, como o número de minutos e como sucesso coletivo, acho que não há um indicador que se possa dizer que este ano o Shai não leva a melhor, por isso a conversa não me pareceu particularmente aberta e acho que não vai ser neste último mês que vai mudar. Sim, estou a dizer isto porque como o Shai teve lesionado um tempo, ele já não se lesionava, ou pelo menos já não estava assim tanto tempo fora há algum tempo. Como ele teve este tempo fora, houve espaço lá para os analistas ou para os bitaiteiros lançarem mais nomes para o ar, isto porque há uma série de jogadores que também estão meio em risco de poder não ser elegíveis para o prémio de MVP e para o prémio e para os prémios individuais e aos All-NBA Teams e etc. Então acho que houve espaço durante a lesão dele para se poder especular sobre o Cade, sobre o próprio Wemby, não é? Sim, quer dizer, isto é um ano em que falamos em Jaylen Brown para estar na MVP Conversation, portanto isto deu para muita coisa este ano. Sim, mas eu acho que depois são exibições como estas que depois ficam na cabeça de quem vota e uma também exibição tão afirmativa contra os Nuggets, que apesar de tudo não são a melhor defesa do campeonato, longe de serem a melhor defesa do campeonato, mas foi um jogo em que o Shai não teve Jalen Williams, não teve Chet Holmgren, e ainda assim os Thunder com um grande AJ Mitchell e um ainda maior Jalen Williams, que marcou tipo 7 triplos, deve ter sido o jogo de carreira dele, conseguem ganhar estes Nuggets, que são o melhor ataque da NBA. Não nos podemos esquecer disso. Por isso... Sim, o jogo do Shai é simplesmente perfeito. É o segundo, 35 pontos, 15 ressaltos, 0
turnovers da história a 15 seguir a um assistências, do 15 LeBron, assistências. 15 assistências, 0 turnovers a par de um do LeBron. Empatou neste jogo, e lá está, os americanos são mais sensíveis a estes jogos importantes porque eles não veem todos os jogos, porque são televisões regionais e não sei o quê, portanto quando dá nas ESPNs e NBCs da vida, as narrativas são sempre maiores. Igualou ontem a histórica série de 120 e não sei quantos jogos do Will Chamberlain com pelo menos 20 pontos, igualou-a precisamente ontem. E desde que este cálculo é feito, ele ontem gerou, cada posse de bola do Shea, gerou em média 1.69 pontos por posse de bola, o que é um número que só o Harden num jogo é que conseguiu e o Haliburton noutro jogo é que também conseguiu. Portanto, foi uma combinação de superioridade na narrativa grande com o recorde do Wilt, dentro do jogo com uma linha estatística que só o LeBron é que fez, com uma eficiência como só os Primes Hardens e o Haliburton, que é uma máquina de eficiência, é que conseguiram fazer, e em frente a uma equipa que dizem ser um candidato ao título, estes Nuggets, e há dúvidas sobre isso, principalmente por causa da saúde da equipa, mas não houve absolutamente nada que aquela defesa pudesse fazer contra ele durante 48 minutos, e os dois últimos lances são para as montagens da época. Ele não lança muito triplo, mas a eficiência anda nos 38, 37%. Ele Sim, tem sim, subido sim, sim, muito sim, a sim, percentagem. sim. Ele não exagera no volume, porque provavelmente não, porque é o melhor jogador do campeonato no mid-range. Mas cada vez que ele tem a bola na mão e dá aquele sidestep da linha 3, eu acho que ela vai entrar. Sim. E Porque já agora. a eficiência dele é tão grande que eu tenho ideia na minha cabeça que ele é um especialista de 3 pontos cada vez que pega na bola a partir do drible. Porque ele não E falha. já agora. O E já Shea, agora. eu fico espantado quando um lançamento do Shea não entra. É verdade. E já agora, só para deixar claro, também foram só 4 lances livres, o jogo todo. Não, Sim. porque por causa das conversas que tem havido, foram 4 lances livres o jogo todo. Muito bem, estamos arrumados desta primeira parte, vamos Sim, não sei se avançar. queres falar do Dort. Tenho Pois espaço é, para isso. é verdade, faltava isso, obrigado meu, obrigado, estava aqui no alinhamento e eu distraí-me, desculpa. No Patreon, o nosso patrono Mário Cardoso diz: olá rapaziada, já podemos dizer que o Lu Dort já está ao nível do Draymond na filha da putice. Isto dentro de campo, fora de campo, o Lulu ainda tem muito a aprender. Grande abraço. Foi mais uma falta, ou seja, o jogo também fica marcado por uma falta antidesportiva do Lu Dort frente ao Jokic. Mais um lance, epá, eu vou dizer evitável. Acho que acho que se pode dizer isto. Depois também Ok, João Dort Diniz. o Lu Dort já entrou naquele espectro, não é, de malta que quando acontece alguma coisa um Perder o bocadinho benefício da mais dúvida, não é? fora, perde um bocado o benefício da dúvida, estás a ver? Já entrou nesse espaço, pá, que é um espaço, depois nunca mais sais de lá, estás a ver? Nunca mais sais de lá. A malta como o Draymond Green, o Lu Dort, o Dylan Brooks, é malta que entrou nesse espaço e mesmo quando não têm culpa, estás a ver? Aquela cena do Why Always Me, estás a ver? Aquela cena do pá, Why Always You? Mano, porque, como é que eu tenho de Diz-me dizer? tu, diz-me tu. Diz-me tu, né? Diz-me tu, é isso. Diz-me tu, o canguru, diz-me tu, né? Quantos pelos, pronto, epá, é um bocado por aí, portanto, claramente meteu-se a jeito para isto. Não acho que ele precise disto para ser um bom defensor, não acho, ou seja, Não. ele é um bom defensor sem isto, tipo, Isto é uma coisa mais ou menos recente como até. outros, sim, ou seja, estamos a assistir à pet Beverlyização do Lu Dort, pá, que sem nenhuma necessidade, tipo, eu acho, sem nenhuma necessidade, Sim. não, ele já era um bom defensor antes de ser um tipo provocador ou pá, não sei, não São dois percebo mesmo. são dois lances que eu não encontro explicação razoável. Neste posso dar um bocadinho. O outro, ele quis placar o Jokic e ponto final, e aquilo é perigoso até para um colega de profissão. É óbvio que não iam suspender por causa daquilo, mas não tinha ficado mal, porque aquilo que ele faz é sair do caminho dele, ele desvia-se para ir ao Jokic. Este aqui, o braço, não sei o que é que está a fazer naquela direção, mas há aqui pode-se dizer que ele está à procura do braço para se encostar no corpo e ganhar alguma tração. É um lance mais de basquetebol, ainda assim. Enfim, numa semana foi 2 vezes a cara do MVP, não parece, do rival, não me parece uma particular coincidência no universo de 500 jogadores da NBA. Viste esse lance
do ponto de vista do comentário do Standard, o jogo com a narração do stream do Standard. Maravilhoso. Vi que o narrador do Standard disse: "Pá, este gajo está no chão, o gajo nem lhe toca na cara." E depois passa a repetição e vê se ela dá-lhe uma, como diria Lucas Divan, uma proverbial lambada no nariz, e há um silêncio só comparável Sepulcral. ao de um funeral. Ao de um funeral. Depois dessas imagens passarem. Eu não sei se ele fez o chamado, pediu para cagar e saiu, estás a ver? Não sei se foi isso que aconteceu ali durante os segundos, mas espero ter sido isso, porque de facto já estava a sair merda daquela boca durante aquele período de tempo. No final da época os Standard têm uma ou duas escolhas para fazer, porque não vão conseguir aguentar toda a gente, e eu, à medida que o tempo passa, vou ficando mais convencido de que eles não vão arriscar deixar o Hartenstein sair para promover já o Sorber. Se ele não tivesse lesionado era uma coisa, mas eu acho que eles não podem dar-se ao luxo de perder o Hartenstein, portanto provavelmente vão declinar a team option e assinar por mais anos um número mais simpático para a equipa talvez, mas isto significa que especialmente com a ascensão do Jared McCain, que do Isaiah Joe, Ludort, Caruso, essa malta toda que recebe entre os 10 e os 20, vai haver alguma baixa, e o Dort tem uma grande importância sentimental até para o Standard, porque é dos que lá está desde que eles eram maus e andou lá em baixo, mas eu já não me importava muito que fosse ali o Dort a sair, porque de jogadores destes não fazem muita falta na televisão. Yeah. Bom, vamos avançar. Temos de ir às perguntas dos nossos patronos, que hoje são particularmente interessantes, mas antes disso temos de falar das odds que não mentem, dos nossos amigos da Betano.pt, que são escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Para vos trazer as odds dos jogos que vão acontecer da madrugada de quarta para quinta-feira, temos Magic Cavs 2,20 para os Magic, 1,50 para os Cavs, Pelicans Raptors 1,82 para os Pelicans, 1,75 para os Raptors, Jazz Knicks 3,70 para os Jazz, 1,18 para os Knicks, Nuggets Rockets, num jogo que também promete ferver um pouco, 1,47 para os Nuggets, 2,27 para os Rockets, Kings Hornets 3,25 para os Kings, 1,23 para os Hornets. Sinto que sobre os Kings, só para dizer isto, o Russell Westbrook está neste momento em casa. Eu sinto que ele está em casa. Está em casa. O Zé Lavine está de fora, está uma data de malta de fora e agora é tipo, a bola é minha, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. E finalmente, Clippers tenho evitado falar dos Kings ao máximo, por isso vou só dar o shout-out aos rookies que têm-se portado bem, e isso é pena estarem nos Kings, porque nós já torcemos bem de perto por um rookie nos Kings nos últimos tempos, mas o Nick Clifford e o Maxime Renault são putos giros. É isso. Clippers Timberwolves, 1,65 para os Clippers, 1,93 para os Timberwolves. Não sei se isto é back-to-back, mas os Clippers favoritos neste jogo contra os Timberwolves. Clippers que já contam com Darius Garland, né? que está a regressar e está a regressar bem. Pronto. Já sim, sabem se quiserem apostar nestes. Diz. Fez um bom último jogo, sim. Yeah. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em Betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos então às nossas perguntas da bancada. Começamos pelo André Mesquita. Um quase triplo-duplo após 298 dias não foi um mau regresso para um tipo sem aura. Está a falar do Jason Tatum. No último episódio falou-se do Most Improved Player e agora pergunto: quem tem sido aqueles que estão aquém das expectativas este ano? PS, como o João gosta de números e tal, fica a info que a bola não mente tem sido ouvido em Abu Dhabi em conjunto com explosões, mas tudo em segurança e tranquilidade. Até ver. Grande abraço. Bom, antes de chegares, abraço para o André. Não sei se que já veio ver um espetáculo ao vivo vindo a Abu Dhabi. O André é meu amigo, foi meu colega de trabalho. Pronto, vive agora em Abu Dhabi. Já nos foi ver ao vivo. Foi quem nos trouxe o chocolate de Dubai? Foi quem nos trouxe o verdadeiro chocolate de Dubai. Exatamente. Esse é o André Mesquita. Um abraço. Eu tenho amigos, tu tens amigos, aparentemente há várias pessoas que têm amigos que estão naquela zona muitos colegas de trabalho por lá agora. Yeah. Aquela zona do globo, pá, e não sei. Espero que isto vá ao sítio rapidamente, porque
Havia Pá, não calhava em jeito haver uma terceira guerra mundial, estás a ver? Sim, Não não sei se calhava em jeito. não sei se não começou há um ano e tal já e não lhe damos o nome, não sei como é que isto Sim, vai sim, ficar nos livros talvez, de história. talvez. Porque Só, sabes aqueles memes quando dos millennials, tipo que os millennials passaram por tudo, uma crise financeira, o Trump uhum. presidente, não sei o quê, pronto. Sinto que era só mais uma para juntar Se à nos lista. se nos últimos 2 anos tivemos o presidente da Venezuela tirado à bomba, Israel e Palestina na maior escalada de sempre, uma tentativa de anexação da Ucrânia, mais uma, e agora estamos assim no Médio Oriente, eu não sei o que é que falta na definição para ser mundial, mas é tipo Sim, sim, A sim. Nova Zelândia enviar o barco para algum lado e dar um tiro em alguém, mas à partida Sim. entrou um bocadinho na minha definição. Um abraço para o André, obviamente, que é meu amigo, e citar um famoso sketch, não é muito famoso, mas eu gosto. Um sketch de Gato Fedorento em que Zé Diogo Quintela está numa paragem de autocarro e mete conversa com o senhor do lado e diz-lhe que é conhecido por inventar provérbios. E o provérbio que me apraz dizer foi o que ele inventou nesse momento, que foi: é melhor ficares no abrigo para fugires do perigo. É verdade. É verdade. Sobre os jogadores que têm estado aquém das expectativas este ano, queres dizer quem é que trouxeste? Foi engraçado porque em off, combinámos trazer 3 nomes cada um, como se estivéssemos a entregar o prémio de MIP, mas ao contrário, e coincidimos num, portanto, se calhar começamos pelo Cam Johnson. Foi o Cam Johnson, pá, porque Está fraquinho, não é? eu não sei qual é que era. Bom, os números não mentem, né? 18 pontos o ano passado, quase 19, 11, pá, nunca seriam 19 pontos, né? Ou até podiam ser, mas era difícil, Até né? E entrar até numa podiam equipa. ser, teoricamente havia os lançamentos todos do Porter Júnior para Sim, herdar. mas pronto, entrar numa equipa com Jokic, com Jamal Murray, ele não Uhum, seria a primeira escolha ofensiva, nem a segunda, como às vezes foi nos Nets. claro. Mas eu acho que isto saiu tudo furado, meu, aos Nuggets. É, Uma aquisição que era até apontada por muitos como um upgrade em uhum. relação ao Michael Porter Jr., pá, está a sair, pelo menos completamente ao Sim, lado, não sei. falámos dela há pouco tempo, não acho que seja completamente furado, porque permitiu aos Nuggets reforçarem-se noutros lados Não, que sim, estavam. sim, 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 quer dizer, ele individualmente, né? Agora, ele individualmente, a temporada do Cam Johnson, apetece-me, a palavra acho que é flácido, não é? Aquilo não está, uma pessoa tenta ver ali alguma pujança e não está a dar nada, parece que não está contente de estar ali, parece que está com medo de estragar o que se passa, não, passou de um sítio em que tinha muita bola nos nets para um sítio em que parece não a querer ter, enfim, e obviamente se calhar não é o jogador que mais desilude esta temporada, mas há uma razão para o termos aqui os dois, é que quando estás num candidato ao título e esperas que reforce esse candidato ou que eh, lá está, que não piores as credenciais de uma equipa que é apontada como podendo estar lá no fim e passaste a ter a luz sobre ti, porque isto nos nets ninguém estava a ver os nets, e agora de repente olharam de facto para a tua folha estatística do ano passado e este ano a coisa não está a condizer quando devia estar no teu prime. Chato para o Cam. Yeah. Depois, temos mais 2 nomes cada um. Eu posso ser o meu, posso ser um dos meus, pelo menos. Diz os dois. Digo os dois. Então, eu tenho o Amen Thompson e o Miles Uhum. Turner, pronto, por razões diferentes. Pronto. O Miles Turner, porque de relembrar, porque é importante, hashtag never forget, os Milwaukee Bucks estão a pagar ainda salário, ou se têm ainda nas suas contas o salário de Damian Lillard, À falta de melhor, despediram o Lillard. despediram o Damian Lillard para ir buscar, não foi só para isso, né, mas para ir buscar Miles Uhum. Turner, que na teoria teria tudo para ser um ótimo parceiro de Giannis Antetokounmpo, porque é um jogador que consegue, um jogador grande que consegue espaçar o campo e etc. E Miles Turner está a fazer a sua pior época desde 2020, 2021, pelo menos em termos de marcação de pontos. Pá, eu vou dizer, queres arriscar quantos ressaltos por jogo ganha Miles Turner? Nunca ganham muitos, portanto, abaixo de 7 certeza, abaixo de 6. Abaixo de 6. É, nem no ano de rookie ganhou tão poucos ressaltos. Está a ganhar 5.4, no ano de rookie ganhou 5.5. Um, Pá, é uma época difícil para o Miles Turner. Hum. 43% de lançamentos de campo, pior porcentagem de lançamento da carreira. 38.3 de 3 pontos, a pior
Pá, pior que o ano passado, vá. Isso sem dúvida. 2.5 lançamentos livres por jogo, pior, só tipo, ou igual, tipo há 4 anos ou 5, pior só no ano de rookie, portanto, Sim, é uma época desastrosa, nem 30 minutos por jogo calça de certeza. 27.5 minutos por Uhum. jogo, bem, enfim, Sim, essa é que saiu completamente furada aos Bucks, porque eles despediram o Lillard precisamente para ir ao Miles Turner. Foi a única razão, yeah. foi para conseguirem arranjar espaço nesse verão para roubarem o Miles Turner aos Pacers e saiu completamente ao lado. O Yeah. Amen. Sobre o Amen, não há bem uma razão estatística para isto, né? Porque o Amen Thompson até tem números melhores do que no ano passado. Agora, nós, por esta altura, no ano passado, estávamos aqui a olhar para o Ento- Amen Thompson, Entumecidos. sim, e com a cena de isto está-me a cheirar a All-NBA para o ano, se calhar, All-Star, e portanto, eu acho que provavelmente pode repetir ou vai repetir All Defensive Team, é provável que seja votado e se não for na primeira é na segunda, mas há um salto ofensivo, pá, que não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu na marcação de pontos. O Amen Thompson, de relembrar que é verdade que não há, por não haver Fred VanVleet, a bola está mais tempo nas mãos dele e por isso 5 assistências. O ano passado fez 4, mas percentagem de lançamento piorou. Pronto, também Uhum. está a lançar mais vezes, mas piorou de 55 para 56, aliás, para Sim, aqui é uma decepção face às 52. expectativas Yeah. por É causa mais um daquilo tema de que expectativas. Acho que é mais um por tema causa de daquilo que não expectativas. virou. Sim, eu concordo em parte, lá estávamos à espera de um salto maior e até fico, a percepção é de tal forma que até fico surpreendido quando fui ver os números, eles até são ligeiramente melhores que o ano passado. Não sabemos qual ia ser o teto ofensivo do Amen Thompson e a lesão do Van Vliet provocou a descoberta de pode ser portador de principal da bola ou não, e acho que isso respondeu que não. O lançamento duvido que vá aparecer a um nível que obriga as defesas a respeitarem. Portanto, vai ser um jogador de lado fraco da bola, de dunker spot, de mudança do jogo, mudança de lado do campo e ele ataca a defesa um bocadinho desequilibrada, e isso tudo vale a pena. Acho que não têm sido exploradas outras oportunidades que ele pode ter, porque está o Şengün, que é explorar o Amen ali no posto médio, que realmente é muito maior e mais competido que o seu opositor a partir ali. Quando é obrigado a criar a partir do perímetro, o seu lançamento não é uma ameaça, portanto é menos uma coisa com que a defesa se tem que preocupar. O bloqueio direto é sempre defendido por baixo, etc. E depois eu culpo o Kevin Durant, como sabes, eu culpo sempre o Kevin Durant por roubar a alegria das equipas em que joga. Isto é factual. O Kevin Durant vai para uma equipa e essa equipa perde sempre a alegria de viver. Todas, sem exceção. Queres dizer os teus dois jogadores? Os meus, epá, pronto, excluindo a malta das lesões, tipo o Garland, o Sabonis, até o Jalen Zion, o Ja Green, Morant. sim, essa malta toda. E o Zion tem jogado bastante nos últimos tempos. Ja Morant por lesão cerebral, essencialmente. Eu não tinha uma expectativa muito alta para essa rapaziada. Estou desiludido com a época do Devin Booker, porque apanhou-se num contexto muito melhor do que se estava à espera. Os Suns foram ultra competitivos esta temporada, uma ótima defesa, aquilo que parece ser um muito bom treinador. Epá, eu estava à espera de... Uma das coisas que eu queria ver esta época era o Booker completamente libertado das amarras do Kevin Durant, lá está, não, sem coincidências, e que... 30 pontos Epá, por jogo, não é? Tyrese Maxey, 30 pontos, 8 assistências, tipo ali. epá, 35-5, meu, bora aí, Yeah. faz a tua cena, a equipa é completamente tua, já mostraste isso no passado, não estou a pedir os 70 pontos contra os Celtics que ele fez no segundo ano de liga, para aí, mas esperava uma coisa muito, muito perto dos 30 pontos e a eficiência em baixo, parece-me um jogador que continua a estar um bocado triste e que perdeu ali, não sei se primeiro passo, houve uma altura da carreira dele que a distribuição parecia que estava a dar um salto grande, mas lá está, quando tens o Chris Paul as coisas tendem a correr melhores, ele tinha a vida mais facilitada, desde que o Chris Paul saiu a capacidade de distribuição dele tem decrescido um bocado e estava à espera de mais do Devin Booker. E depois tem que ser inevitável, meu puto, Trae Young. Não dá. Não dá para defender o que é indefensável. Tínhamos O dito no menino, início da sim.
Tínhamos dito no início da época que o Trae Young era um dos jogadores mais interessantes de acompanhar esta época, porque os Hawks estavam muito bem montados, quase à medida do Trae Young. Há o Dyson, há o Nickeil Alexander-Walker, o Jalen Johnson, são quase jogadores construídos num laboratório para poderem jogar ao lado do Trae Young, e há uma lesão pelo meio, mas aquilo que eu vi foi suficiente para baixar muito a minha cotação do Put-Trae, porque as coisas deviam ter funcionado, mesmo sem o Porzingis, e foi outra falha que os Hawks tiveram, portanto demoraram muito tempo para se descobrir, mas esperava bastante mais do Trae Young enquanto tivemos o Trae, portanto vamos ter que esperar pelo título dos Wizards do próximo ano para eu voltar a elogiar o Trae. Diz assim o Francisco Ferreira: olá aos três, tenho ideia que já fizeram esta lista antes, mas eu não encontro o episódio em que isto está. Alguém consegue fazer uma lista curta de bons podcasts sobre a NBA para ouvir enquanto espero pelo próximo episódio do A Bola Não Mente? Já agora, acho que falo em nome de todos quando digo que amava um jogo na Sport TV comentado pelos três. Ativa aí o Montijo Make-A-Wish ou assim, mas tem que acontecer. Um abraço do vosso amigo da Igualdade de Género a rezar por um episódio longo, porque tenho as janelas para lavar. Não apanhei esta do amigo da Igualdade de Género, isto é uma Eu referência acho que eu não que, apanhei. acho que era um Francisco já tinha comentado aqui no Patreon, porque passava a ferro quando estava a ouvir os podcasts. Pois era o que os podcasts com as tarefas domésticas, daí a lavagem de janelas no fim. É isso passava a mesmo. ferro, mas pelo menos eram tarefas domésticas. Uhum. E eu acho que era isso que ele está a referir. Podcasts sobre a NBA, pá, nós falamos aqui de várias vezes, né? Falamos muito do Bill Simmons, porque é o Podfather, não é? Tipo, é sempre um tipo com bons convidados, é divertido ouvir o podcast dele. Portanto, o Bill Simmons, o Zach Lowe, que agora também faz o podcast no The Ringer, e que é a empresa do Bill Simmons. Tens de dizer os nomes dos podcasts, senão ele não vai encontrar. Quer dizer, se calhar encontra pelo nome das pessoas, mas... Sim, o Bill Simmons Podcast e o Zach Lowe Show. Eles juntam-se agora ao domingo para, normalmente pós All-Star, o Bill Simmons sempre dedica os domingos ao basquetebol, e portanto temos o episódio do Bill Simmons pós Super Bowl. Exatamente. Depois do Super Bowl. Tem o episódio em conjunto com o Zach Lowe, que é sempre são sempre os episódios mais fixes da semana. Não sei se queres falar de outros que tu curtes, o Ryan Russillo, que esteve no The Ringer e agora tem um podcast em nome próprio. Deixei de ouvir o Russillo. Sim, assim, da atualidade, tu falaste do Zach Lowe Show e do Bill Simmons Pod. O Brian Windhorst and the Hoop Collective é indispensável, é um podcast sobre atualidade 3 vezes por semana, e o Windhorst trabalha na ESPN, assim como o Tim Bontemps, que está sempre acima e para baixo na Conferência Este, estão ao vivo nos pavilhões, estão em cima do que se passa da atualidade da NBA, e o Ben McMahon do lado do Oeste também, por isso esse para a atualidade é muito bom. Para quem gostar assim, do mais descontraído, palhaçada, e acima de tudo é diário, portanto dá para matar o bicho diariamente, o No Dunks, que são os tipos canadianos que já andam nisto há muito tempo e são bons naquilo que fazem, é um registro mais leve. E depois eu gosto muito do Hardwood Knocks, porque gosto muito do Dan Favelli, que também despeja conteúdo a uma velocidade absurda e cobre todos os aspectos da liga. E o Game Theory, com o Sam Vecini. Este é mais dedicado a draft, ele já trabalhou na NBA e é um avaliador de prospects, de malta, portanto quem gostar de não só de breakdown de filme, mas análises de um jogador, o que é que ele é, o que é que ele pode ser, e mais do college basketball também eu gosto muito do Vicini. E depois quem quiser mergulhar mais um bocadinho, há podcasts mais de análise de jogos, análise de estratégia da NBA, não só dentro do campo, mas também de front office, que são os do Nate Duncan, o Dunk Don e o Olliger and Duncan, o Dunker Spot, com o Nakayas Duncan e o Steve Jones, e o Thinking Basketball, que esse, às vezes saem 2 numa semana, às vezes saem 2 em 2 meses, sai quando sai, do Ben Taylor, mas são sempre... Tem vídeos no YouTube também. O Thinking Basketball são vídeos brutais. Sim, já agora... Se quiserem começar por algum, a minha sugestão é ou o Bill Simmons ou o Zach Lowe, só por uma razão, que é volta e meia, esta malta toda que o Lucas está a falar acaba por aparecer nesses podcasts, esta ou outra qualquer, e é uma forma também depois de conhecerem malta que fala sobre basquetebol regularmente e uns puxam pelos outros, tipo, no fundo, ou seja, o John Ollinger ainda agora teve no Zach Lowe, que estava nesse podcast no Ollinger and Duncan com uma mistura de
atualidade, com informação, com narrativas, sem entrar muito no técnico e para matar o bicho e estar a par do que se passa, são sem dúvida o Zach Lowe Show, o Bill Simmons Podcast e o do Brian Windhorst, sem dúvida. Yeah, yeah. Os 2 primeiros, como têm convidados, podem sempre descobrir alguma malta, Yeah. de ficar a par da opiniões de outra malta. Normalmente o do Windhorst são sempre os mesmos 3, então Uhum. não há grande diferença. Muito bem. Sobre comentar na Sport TV, é mandar cartas para a Sport TV. Acho que é isso que tem de acontecer. Acho que é isso que tem de acontecer. Diz assim o Pedro Manteiga: como os Ox mais uma vez conseguiram tornar-se irrelevantes a meio da temporada, não me sobram perguntas para eles. Assim sendo, visto que vou passar o fim de semana em Anadia, queria a vossa sugestão para um bom sítio para comer leitão por ali. Já agora, sugestão de bolha da bairrada para trazer umas garrafinhas para casa. Onde posso encontrar? Grande abraço. Lucas, queres, Então, queres o falar palco é de. teu. Epá, eu confesso, atenção, essa zona da Anadia é uma zona muito conhecida de leitão, não é? Portanto, eu acho que há vários sítios onde podes comer leitão. Ainda assim, acho que há um sítio que é um dos meus sítios favoritos para comer leitão, que é o Mugasa, pronto, que é um bocadinho mais acima, em Sangalhos, e que merece. E, mais ou menos à mesma distância, há um sítio que é o Vidal, que também é muito conhecido, onde também se come um ótimo, um ótimo leitão à bairrada, lá está. Não sei se tens mais alguma sugestão, Lucas. Não, ia falar do Mugaz, obviamente, mas não me vou meter em bicos de pés em cima de ti, tá? Adjudica aquilo, adjudica esses dois. E bolhas, eu estava a perguntar aqui bolhas, pá, eu não confesso da bairrada, eu agora tinha de ir à procura para saber se, pá, se estou-te a dizer, ok, olha, vou dar um exemplo, estava só a confirmar se aqui umas bolhas que eu curto são da bairrada, mas já vi que sim. Há uma marca chamada Dinamite, ah, que tem uns rótulos super fixe e super cool, que tem bons espumantes, pá, que são ali também Uhum. da bairrada. Portanto, tem 3 espumantes, o Dinamite, tem um rosé, tem um blanc de noir e tem um espumante bruto normal, acho eu. Uhum. Que, pá, vale a pena. Portanto, eu sugiro, vá, se quiseres, sugiro Dinamite, pronto. Que não é muito caro também. Se quiseres gastar um bocadinho mais dinheiro, há um blend noir, um blend blanc e um bruto rosé, pronto, de Dinamite. Se quiseres gastar um bocadinho mais dinheiro, há um espumante que eu curto bué, eu por acaso não sei se é da bairrada, mas vou confirmar. Estou aqui a confirmar enquanto estou se chama, ora, a ver se eu não me engano no nome, chama-se Colinas, que é da bairrada, exatamente. Eu ia Podes dizer o gastar um bocadinho Colinas, mais, que é podes das gastar um Colinas de bocadinho São mais de Lourenço. dinheiro, Uhum. sim, podes gastar um bocadinho mais de dinheiro, ou então, na linha do Dinamite, estou aqui a confirmar só para ver se este também é da bairrada, já que estamos só nisso, só para ver se não te engano. Ora bem, porra, isto agora não diz se é da bairrada ou não. O Vértice é da bairrada, Lucas? Não tenho certeza. Vértice espumante, estamos aqui a confirmar, isto é um ótimo momento de Não, podcast. Verticedor. Verticedor, pronto, ok, olha, então olha. Levas aqui com colinas, se um bocadinho mais caro, Dinamite um bocadinho mais barato. Queres dar mais alguma sugestão? Não, eu ia com o Colinas também, portanto estamos unânimes. Uma marca que tem um nome absolutamente horrível, não sei quem é que decidiu, mas mudaram o nome da marca, que é Compassos, com capa, Compassos, sim. com Compassos com capa e capa, com sim. Compassos com capa e com que tem uma gama vasta, são da bairrada, tem bolha branca, blanda noir, rosé, tem muita escolha lá. E eu não sei ao certo qual é que eu bebi e gostei, mas explora, vais ter preços para todos os gostos, certamente. É procurar pontuações e wines, vivinos e etc. Mas há opções em conta de certeza, com passos. Não, tem bons vinhos, pá, tem ótimos vinhos. Eu já bebi Tem. vinhos deles e São tem todos, ótimos são todos, vinhos. melhor que o nome. Sim, sim. O nome parece uma coisa assim meio novo rico fonte da telha, né? Parece assim uma coisa meio jogador da bola, né? Brinco na orelha, pronto. Yeah, eu abro vejo o nome Compassos com capa e não quero pedir o vinho.
Não quero, não quero. Bom, estou Mas despachado. 1 hora e 1/4, 75 minutinhos aqui nesta brincadeira. Lucas, amanhã que obrigado por este vai ser bocadinho. lavar janelas. Obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube, subscrever o nosso canal e ativarem o sininho, deixarem likes, essas coisas todas, e também tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente. Tudo pegado e sem ífanes, porque não há ífanes nos URLs. Lucas, aquele abraço e até à próxima. Um grande abraço, João. Obrigado por seres quem és e aquilo que tu és. És um gajo que és muito melhor naquilo que fazes do que o guarda-redes construiu pelo Tottenham. Muito obrigado. Muito obrigado por isso. Um abraço também ao guarda-redes que se estreou hoje pelo Tottenham. Até à próxima. Um abraço, Kimski. Abraço, Kimski.